Olá, gente boa de Deus, boa noite, tudo na paz? Fábio Santos aqui, idealizador do projeto Eu Acredito na Minha Geração, e nós estamos em mais uma live de segunda-feira. Este é um programa que nós denominamos como Zoom, sob as lentes de Jesus. Nesse programa nós temos a participação do pastor André Santos, onde nós falamos sobre assuntos de uma sociedade tanto secular, conciliando-o como o cristianismo. E nós já vemos discutindo há alguns dias sobre o cristão e a política. A live passada nós falamos sobre quando as pessoas fazem de Deus um ídolo. E hoje a nossa temática é sobre o cristão pode ser de esquerda. Nós vamos tentar destrinchar este assunto. Espero que seja um bate-papo agradável, produtivo e também edificante. Então você que está entrando na nossa live, seja bem-vindo, boa noite. Eu estou aqui em Curitiba, Paraná, o pastor André Santos também, apesar de estarmos em localidades diferentes, mas todos nós estamos em Curitiba. E para conhecer um pouquinho sobre você que está nos acompanhando, coloque aí em seu comentário, no comentário aqui da live, a cidade e o estado de onde você está vendo essa transmissão. Pastor André, estou verificando aqui no Facebook e pelo que eu vejo, foi lançado, pelo que eu vejo, calma aí, pelo que eu vejo estamos ao vivo lá no Facebook também, viu? Vamos tentar destrinchar este assunto. Você que está no Facebook também, eu estou ansioso para esta live. É uma temática bastante importante para esses dias que nós vivenciamos, onde muita gente tem os seus conceitos, as suas opiniões formadas sobre diversos assuntos, em especial sobre a política. Pastor André Santos, bem-vindo mais uma vez. Meu grande amigo Fábio Santos, todos os nossos irmãos em Cristo, amigos e amigas que estão acompanhando mais uma edição deste magnífico programa Zoom sobre as lentes de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Desejo a você, Fábio, sua família, sua casa, uma excelente noite. Desejo a todos os nossos telespectadores que estão navegando conosco na embarcação do Zoom sobre as lentes de Jesus hoje nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente noite de segunda. E aí, meu amigo, como que você está? Amém, meu amigo, amém. Estou bem, sobrevivendo em meio à pandemia e trabalhando muito na quarentena. A gente não para e com a graça de Deus esse tempo difícil já passa e nós conheceremos os propósitos que Deus estabeleceu nesse tempo, porque Ele não permite e não manda nada sem propósito. Eu sei que os propósitos que Ele tem é maior do que as circunstâncias que Ele permite. Nós estamos ao vivo lá no Facebook também, Tá saindo a transmissão? Tá lá no Facebook. O áudio tá saindo bem aí no Facebook também? Deixa eu ver. Desejo a todos os nossos Ótimo. telespectadores. Ei, eu tô tentando deixar a tela ampla aqui, mas eu não tô conseguindo fazer essa façanha. Vamos lá, porque a nossa audiência aqui no Instagram tá caindo. Pessoal, você que tem o interesse de nos acompanhar nesta live, vai ali naquela flechinha, naquela setinha ou no aviãozinho e manda esta live para os seus amigos, porque nós iremos aqui discutir. Na verdade, eu vou perguntar e o pastor André vai responder sobre se o cristão, o servo de Deus, pode ser politicamente falando da esquerda. É um assunto que causa polêmica, porque cada um tem as suas ideologias, da mesma forma que tem a sua fé, tem as suas crenças, e cada um abraça um partido em especial que acha ser o bom, que acha ser o certo e que acha que é esse partido que vai fazer o melhor para o país e o melhor para a nação. E nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o pastor Márcio Barros, existe aí uma briga terrível, tanto na sociedade quanto no Congresso Nacional, entre direita, esquerda, centrão. E o nosso bate-papo hoje é se o cristão, o servo de Deus,
pode ser de esquerda. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o cristão e a política, e um dos temas que desenvolvemos foi sobre se o cristão deve se envolver em política. Deu o que falar, não foi, pastor André? Essa Rapaz, pergunta? está repercutindo até agora. Hoje à noite eu encontrei um pastor que estava fazendo uma compra para casa e encontrei ele e ele falou que estava acompanhando. Está assustado O com a cristão. repercussão. Então deu muita repercussão se o crente, se o cristão deve se envolver com a política, e diante de algumas fontes históricas, como também alguns respaldo bíblico, a conclusão foi que sim, o cristão ele deve se envolver com política, até porque nós temos alguns exemplos bíblicos de homens como José, como Daniel, como Neemias, que se envolveram em política e fizeram a diferença na sua época e na sua geração. Então o cristão ele não deve ficar indiferente com a causa da sociedade, da nação, e ele deve sim se envolver, tanto votando, e se ele tiver um chamado para ser um político, também se tornando um político. Mesmo em meio a tanta corrupção dentro da política, se o cristão estiver disposto a se envolver como um político, ele tem que viver uma vida íntegra, honesta, digna, que faça a diferença no meio daqueles que se entregam à corrupção do seu coração. Então, essa foi a nossa resposta. O crente deve sim se envolver em política. E aqueles que são omissos e não se envolvem, existe a frase de um historiador, pastor André, até comentou sobre ele. Qual foi o nome, pastor André? Belfort Breach, não sou a favor dele, ele é um marxista comunista. Só que a frase dele é fantástica, o texto analfabetismo político. O que ele falou? Ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político. Vou parafrasear ele. Ele diz que o analfabeto político não sabe que o preço do feijão, o preço do combustível, o preço do sapato é tudo decisão política. E mais do que isso, além desse tipo de analfabeto, tem um analfabeto político arrogante, aquele que bate no peito e diz: eu não me envolvo com política. Mal sabe ele que órfãos, prostitutas, grandes atrocidades, entre elas a criação de um dos maiores bandidos, ou dos maiores bandidos, o político vigarista, vem do não envolvimento que nós, às vezes, percebemos muitas pessoas adotando com relação à política. Perfeito. Então é isso, gente. A nossa conclusão é sim que o cristão ele deve se envolver em política. O jovem ele deve se interessar com a sua sociedade, com a sua nação, com a sua gente, e deve sim ter este envolvimento direto ou indireto com a política. Mediante a esses fatos e esta conclusão que nós chegamos, hoje o nosso assunto ainda é sobre o cristão e a política, porém uma pergunta que não quer calar é a que eu preparei aqui para o pastor André. O que significa ser de esquerda e o que significa ser de direita, pastor André? Fábio, antes da gente dar início de fato ao nosso tema, permita-me só um rápido parênteses para quem está nos acompanhando, talvez quem está pela primeira vez com a gente hoje. Esse programa, o Zoom, sob as lentes de Jesus, tem a proposta clara de apontar um foco mais específico sobre assuntos relevantes na sociedade, assuntos não apenas religiosos, mas culturais, sociais, políticos, econômicos, sob a perspectiva de Jesus, para que nós possamos entender como Jesus, pelo registro que nós temos da sua vida, pela Bíblia Sagrada, olharia estes fenômenos e essas circunstâncias sociais. Então, a última segunda nós estivemos aqui falando sobre quando Deus é transformado em ídolo, um tema especificamente voltado a apontar uma das fragilidades da teologia pós-moderna que costumeiramente tenta transformar Deus em ídolo. E hoje, como nosso amigo pastor Fábio falou, a gente vai estar conversando sobre este tema relevante, significativo, polêmico, contundente, que é o cristão e a política. Antes da gente responder tua pergunta, Fábio, duas observações, se você me permitir. Fique à vontade. A primeira delas é que nós não estamos aqui para confrontar pessoas. Nós não estamos aqui para incitar ódio.
Nós não estamos aqui para incitar violência. Nós desconsideramos, rechaçamos e desqualificamos qualquer tipo de confrontação à pessoa. Então, nós estamos aqui para conversar sobre ideias, sobre argumentos. Então, estaremos aqui com os comentários acompanhando argumentações e abertos para responder perguntas, desde que elas estejam limitadas ao campo da argumentação. Nós temos um problema muito grande hoje, Fábio, que Sim, é quando pessoas elas se confundem com relação a argumentos e com ataques. Então, às vezes, no campo das ideias, isso tanto de direita como de esquerda, há espaço sim para confrontação argumentativa, para uma conversa, para uma dialética. E às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando uma ideia ou um argumento vai contra aquilo que ela acredita e ao invés de pensar naquilo que ela acredita e encontrar no arcabouço das suas crenças argumentações contrárias àquilo que ela está ouvindo, ela ataca quem está argumentando. E isso não deve ser aceito de forma alguma, alguma. Não aceitamos esse tipo de coisa e nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para falar de ideias. Segunda observação, antes de falarmos de direita ou de esquerda, eu preciso deixar claro, e talvez a gente faça isso durante o vídeo novamente, Jesus não se enquadra em nenhuma ideia partidária, seja de esquerda ou seja de direita. O reino de Deus sobrepõe, está além, está muito acima de qualquer pensamento político partidário. Então a gente vai encontrar pessoas que vão dizer que Jesus era de esquerda porque era socialista. Outros vão dizer que Jesus era comunista. Entretanto, primeiro, nós estamos aqui para conversar sobre argumentos. Seria um anacronismo falar que Jesus era socialista, uma vez que o socialismo e que o comunismo surgiu no século XVIII, século XIX. Então, não tem como, não existia nenhum princípio de socialismo, nenhum princípio de comunismo antes dessa ideia apresentada no século XVIII por esses pensadores filósofos que nós vamos conversar um pouco sobre eles, como Marx, como Hegel, como Engels. Então, Jesus não foi socialista. É um anacronismo, primeiro, isso é um erro, pensar que Jesus foi socialista. E segundo, na Bíblia nós não encontramos isso. E nós vamos descobrir por que Jesus não foi socialista. Respondendo à tua pergunta, após essa sua generosidade de me conceder essas duas rápidas observações. estou aqui para aprender, fique à vontade. Direita e esquerda. Quando surgiu direita e esquerda? A gente, na linha cronológica da história, vai acompanhar, antes que a gente responda, quem está aí, compartilha. Clica aí no direct, envia para alguém. No Facebook nós estamos... O pastor Orlando, o pastor Alzias está aqui com a gente, aqui da congregação Pinheirinho, André Costa, pastor Márcio Barros, tem um monte de gente boa de Deus aqui com a gente. Hoje parece que o algoritmo do Instagram ainda não mandou a notificação para o povo, mas, gente, nos ajuda, manda essa live para mais alguém, vai ali naquela flechinha e compartilha, porque o nosso tema é bastante propício, não são argumentações agressivas, são argumentações na finalidade de agregar conhecimento e entendimento. Então vamos lá, pastor André Santos, vamos lá. O que significa direita e esquerda? Esse termo direita e esquerda é algo muito novo. Ele surgiu com a Revolução Francesa. Observe que a Revolução Francesa ela vai ser o início desse clímax de revolução cultural que começa já com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é o fim da idade que nós vamos considerar como média ou período negro da história, considerado por muitos a Idade das Sombras. Entretanto, isso também é refutável. A Idade Moderna começa a partir da Reforma Protestante, com o Renascimento, com o Humanismo, com o Iluminismo, e a Revolução Francesa vai ser o ápice disso. Na Revolução Francesa, nós vamos ter dois grupos, e esses dois grupos vão apresentar aqueles que eram a favores e aqueles que eram contra a reforma ou a revolução que estava sendo iniciada nesse período da Revolução Francesa. Então, o primeiro grupo era um grupo chamado de direita, porque estava à direita do rei.
E esse grupo de direita, porque estava à direita do rei, era um grupo de pessoas conservadoras, que não aceitavam, que não queriam desenvolver uma revolução brusca e cruel como o grupo que estava de esquerda do rei. Então era como se fosse Uau. uma assembleia legislativa e um rei no centro, um monarca no centro. De um lado nós teríamos os jacobinos, do outro lado os gerudinos, dois grandes pensadores encabeçando isso, Burke e Thomas Paine, um irlandês, o outro francês. Um dizendo que a gente poderia até enfrentar reformas, evoluções, mas essas revoluções deveriam ser pensadas. Outro dizendo não, a gente precisa refazer a história. E aqui começa o surgimento do pensamento tanto de direita como de esquerda. Primeiro, o que o pensamento de esquerda queria apresentar ao rei na Revolução Francesa, Fábio? Uma ideia de que tudo o que aconteceu até ali era desprezível e a história poderia ser reinventada. Todo o legado deixado era legado inútil. Então, todos os vínculos culturais com o passado da humanidade era desprezível. E é por isso que eu digo que esse argumento de que a Idade Média é a Idade das Sombras, Idade Negra, da ignorância, é refutado. Porque, sim, durante a Idade Média nós tivemos inúmeros avanços, tanto filosófico como nas artes, na cultura, na política, grandes ascensões arquitetônicas, nas estruturas sociais, e que, a partir da Idade Moderna, começou a ser refutado. Por quê? Porque na Idade Moderna surge aquele pensamento racionalista, fruto do iluminismo, que começa a desprezar as verdades metafísicas, que começa a desprezar o conceito de etéreo, de transcendência, de divindade, de religiosidade, começa a desprezar aquilo que a igreja havia trazido até a Idade Moderna, até o final da Idade Média, como monopólio de cultura, monopólio de educação, e eles refutam isso dizendo, a partir de agora a gente não está mais preso, a gente não deve mais seguir os pressupostos da religião como fonte das nossas ações ou das nossas decisões, das nossas convenções sociais. Então, a partir de agora a gente vai seguir pela razão, pelo intelecto. Então, tudo que foi feito até aqui pelos pressupostos da religião ou da transcendência, a gente despreza. Despreza a Deus, despreza a Bíblia, despreza a igreja, despreza a fé, despreza a transcendência, despreza tudo isso. E a partir de agora a gente começa com a razão, o homem no centro, o egocentro, o antropocentro. Uma revolução é de fato dominada nesse meio cultural, tanto na França como de forma especial na Europa, na Alemanha. Nós vamos ver pensadores trazendo essa ideia de que agora um novo mundo, uma nova época onde o homem está assumindo o controle da civilização. Logo, na busca de refutar esses pressupostos da religião, eles começam a ideia de criar tudo novo. E aqui a esquerda se apresenta com os seus argumentos, desprezando os vínculos do passado. A direita se posiciona da seguinte forma: a gente até concorda, pode ser que algumas coisas devam ser revistas. Entretanto, não há espaço para uma negação total do nosso passado. Não há espaço para uma refutação da história. E aqui a gente vai perceber uma grande incongruência, uma quimera no pensamento de esquerda. Porque tem uma frase que a gente conhece muito bem. Desprezar o passado, jogar para fora o passado, cortar os vínculos do passado, é correr o risco de cometer os mesmos erros no presente e não alcançar o futuro. Então, Uau. a Bíblia Sagrada vai deixar claro que nós devemos honrar os nossos princípios, nós devemos honrar os nossos antecessores, nós devemos honrar os que vieram antes de nós, e isso a gente poderia fazer de forma muito clara com uma peregrinação progressiva desde o livro de Gênesis até Apocalipse, onde na Bíblia exemplos e orientações vão ser dadas de que Deus sim valoriza quem honra o passado, quem honra a história. Sim. É tão verdade isso, Fábio, que Deus não vai ser o Deus apenas do agora. Ele vai ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele vai Só uma depois na... ressalva, pastor André. E quando Israel se esqueceu dos pais, daqueles que foram o percursor e viveram grandes milagres de Deus, logo lá no livro dos Juízes 2:10, diz que uma geração foi congregada naquela terra
que não conhecia a Deus e nem as obras que fizeram aos seus pais. E esta geração, por ter se esquecido de Deus e ter se esquecido das obras que Deus tinha feito aos seus pais, foram uma das piores dentro de um contexto bíblico. Fantástico, e é essa complementação que vai reenrijecendo nossa argumentação, Fábio. Por quê? A ideia progressista, positivista, de um novo construir do pensar, refuta o passado, despreza o passado e traz, de fato, isso que a Bíblia apresenta como um caminho que não pode ser tomado, um caminho que Sim. traz prejuízos. Então, a gente começa a partir desse pressuposto, que a esquerda buscava, de fato, desprezando a história, recomeçar o mundo do zero. Recomeçar o mundo da sua base, tanto formativa, como intelectual, como cultural, como emocional, como afetiva. E a direita era a resistência. E aqui a gente vai chegar a um termo que nós conhecemos muito bem. A direita vai ser a conservadora. Por quê? Vai conservar não apenas os princípios, mas dogmas de fé. Vai conservar as bases da fé que sustentou a história até aqui. E aqui nós não estamos falando de religião apenas, nós estamos falando de princípios. E a esquerda vai ser a inovadora, renovadora, progressista, vai criar de novo tudo novamente. Vale a pena ressaltar também que a esquerda vai criar de forma inovadora e libertina, né? E aqui é interessante que depois que começa a surgir o pensamento de esquerda ou de direita, a gente vai ver alguns apontamentos. Por exemplo, tem um filósofo chamado Deleuze. Ele vai dizer que a diferença entre direita e esquerda está exatamente na visão sobre o endereço. Por exemplo, a direita ela começa do micro e vai para o global. A esquerda quer vir do global para o micro, ou seja, um pensamento de fora que quer mudar dentro. Outro pensador vai dizer que a diferença entre esquerda está em liberdade e igualdade. A direita prega liberdade, a esquerda quer igualdade. Então esses pensamentos vão sendo os basilares e depois vão caminhar para uma ideia econômica. Por quê? A esquerda vai buscar uma intervenção e uma totalidade na regência do Estado sobre as pessoas e a direita vai buscar uma libertação, vai buscar uma independência do Estado. Então, enquanto na esquerda o Estado vai ser o macro, o que domina, o que rege, o que governa, isso economicamente falando, na direita o Estado vai ser reduzido, vai ser micro, não vai interferir, vai dar liberdade de crescimento. É por isso que na economia a direita é liberal. E esse pensamento liberal não está relacionado à liberalidade da esquerda, e sim à liberalidade econômica para o livre comércio. Sim. Então, dentro E já da esquerda? E já na esquerda a ideia é o Estado de fato dominando e regendo. Então nós estamos começando com a base da esquerda. Primeiro, a esquerda é progressista, quer desprezar o passado, quer construir tudo de novo. Só que romper com os vínculos de uma geração é difícil, então eles vão desenvolver estratégias. A Não dá esquerda para apagar uma história, né? é impossível, é impossível. A gente vai ter frases de pensadores que foram socialistas, comunistas, que buscaram revolucionar a história querendo apagar o legado que havia sido construído, que diziam que Deus estava morto, que a religião era o ópio do povo, que a Bíblia ia se tornar peça de museu. Nietzsche, Marx, Voltaire, e nada do que eles falaram aconteceu. Infelizmente, a morte de Deus e da religião não foi morte de Deus e da religião. Muito pelo contrário, a gente está no século XXI, na pós-modernidade, e estamos aqui, com Deus, com a religião e com a fé. Já a ideia desse racionalismo como fonte do sucesso sucumbiu. A gente descobriu que essa busca toda pelo conhecimento como libertador e emancipador do ser humano apontou, de fato, um distanciamento das bases dos seus princípios que o levou à destruição gigantesca, onde no século XX, principalmente no século XX, morreram mais pessoas do que em todos os outros séculos de história da humanidade, até o século XX. Meu Deus. Então, simplificando, a esquerda ao longo do tempo nunca prestou. Então, Fábio, o que a gente vai dizer com relação a isso?
O pensamento de esquerda, ele vai então começar assim, dessa forma. Ele vai ter uma grande influência na Revolução Industrial, através deste pensador chamado Karl Marx. Karl Sim. Marx tinha uma ideia muito clara na sua cabeça. A revolução ela precisava acontecer da seguinte forma: existem pessoas que financiam e dão condições para produzir e existem quem produz. Então, os que produzem são chamados da classe do proletariado, então os trabalhadores. E os outros são os grandes burgueses, os donos de fábricas. Para Marx, a revolução precisava acabar com a desigualdade social. E para que isso acontecesse, quem trabalha tinha que se revoltar contra o seu patrão e tomar aquilo dele. Afinal de contas, o fruto que ele desenvolve para o patrão só desenvolve porque ele está trabalhando. Então ele tinha que acabar com aquilo e tomar o poder. Começa então essa revolução do proletariado. A partir Então daí, é o mesmo que rebeldia, né? Se rebelar, se levantar contra o seu patrão é uma rebeldia. exatamente, a ideia de uma revolução que, para Marx, vai alcançar os níveis de uma revolta armada, literalmente. Então, a gente já começa a perceber, primeiro, a gente despreza o passado, segundo, os pensadores que constroem e norteiam a ideia de esquerda caminham pela violência, caminham pelo ataque cruel, caminham pela ideia de fato de desconstruir o que foi feito até agora com bandeiras socialistas que tentam amenizar o peso dessa batalha, mas que é de fato uma batalha, se necessária, uma batalha de armas, de enfrentamento, de guerra, de combate. Tanto é que a ascensão da esquerda ou do comunismo, do marxismo, vai trazer para diversos países, como por exemplo a União Soviética, a morte de 50 milhões de pessoas, vai trazer na China, como por exemplo, a morte também de aproximadamente 40 milhões de pessoas que estavam tentando implantar o pensamento comunista. E a gente pergunta, tem como um Cristo ser comparado com esse pensamento comunista que quer ser implantado por meio da violência, por meio do ódio, por meio da raiva, por meio da revolta? Não tem como comparar Cristo a isso. Por mais que as Impossível. bandeiras sejam de justiça social, a ideia é de fato acabar com desigualdade, mas não uma desigualdade de direitos, muitas vezes uma desigualdade de posições. Por quê? A ideia não é eu acabar com a desigualdade de todos, mas eu assumir a posição que eu não tenho. É eu agora massacrar o dono da empresa e eu ser o dono dela. É uma justiça criminosa. Sim, e isso é que a esquerda vai deixar como um legado durante a história. Então a gente vai ter Karl Marx, ele vai ser influenciado por Hegel, mas ele vai, junto com um outro pensador também que partilhava os seus mesmos ideais, Friedrich Engels, construir essa ideia, fundamentá-la em dois livros que são muito conhecidos. Um é O Capital e o outro livro é A Revolução Comunista, que ele apresenta de forma muito clara no Manifesto Comunista. Então ele cria essa ideia. Só que isso que ele faz influencia Stalin, isso que ele faz influencia Mao Tse Tung, isso que ele faz influencia esses grandes genocidas da história. Porque a ideia, Sim. de fato, é tomar o poder. E, Fábio, eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa revolução comunista, ela teve eficiência, ela teve efetividade em países onde a cultura de direito não era uma cultura grego-romana e nem tampouco a influência do cristianismo e do judaísmo havia sido desenvolvida de forma ampla ou de forma contundente. Então você vai ver na China, você vai ver na Rússia, você vai ver na Coreia do Norte, você vai ver na Venezuela, você vai ver em Cuba, onde o cristianismo, onde a noção democrática greco-romana não havia pregado, onde o judaísmo não havia chegado. Então há espaço para isso. Entretanto, nós não vamos perceber a ascensão da esquerda em países protestantes, em países onde a noção de direito era uma noção de direito greco-romana, onde o cristianismo e o judaísmo eram as bases de orientação dessas pessoas. Incrível. Que fantástico a sua fala, pastor André. Aprendendo demais aqui. Então, reformulando, a direita já existia antes de tudo e veio conservando os seus princípios, a sua cultura, a sua bandeira. Então,
vem a esquerda na intenção de inovar tudo de uma forma diferente, tentando apagar a história daqueles que são de direita e inovando, trazendo uma cultura nova, lutando por uma justiça diferente, uma justiça criminosa, na verdade, porque, conforme tu falou, a esquerda não luta por uma justiça justa, reta, ela luta por uma justiça frajuta, ela luta por uma justiça criminosa e maligna, e eu posso dizer que é até demoníaca. Então, o significado de direita e esquerda é apontado aqui. O de direita conserva e luta para que a história dos pais que nos deixaram um legado, seja político, religioso, continue. A esquerda quer inovar, quer trazer coisas novas dentro de um liberalismo desenfreado. É isso, pastor André? Aqui, Fábio, é interessante a gente perceber que a esquerda também carrega bandeiras de justiça social. Então, a gente não pode negar que existam pessoas ou pensadores que estejam, de fato, enganjados nessa defesa de bandeiras sociais, de justiças sociais. E, como eu digo, Cristo, Jesus, a Bíblia não apresenta espaço para considerarmos Jesus nem de esquerda, nem de direita. Entretanto, há pontos nas duas, tanto na esquerda como na direita, que são assemelhados ao que o próprio Cristo apresentava. Mas não cabe, não tem nem um pouco de comparação, é totalmente irrefutável. E Eu aqui ia a fazer gente essa precisa. pergunta depois. Eu ia fazer essa pergunta depois. Mas já que você tocou no assunto, mandar logo essa pergunta. Há algo de positivo ou benéfico nas ideologias de esquerda? Aí a gente precisa entender exatamente essa proposta. O que de fato está sendo apresentado? Qual é a bandeira que está sendo defendida? Se é uma bandeira de justiça social, qual é essa bandeira? Qual é a proposta dela? Qual é a ideia que está sendo apresentada? Entretanto, o que nós precisamos ter muito cuidado em defender esse posicionamento ou responder essa pergunta de forma afirmativa é que a esquerda vem não com um pensamento, mas uma cultura ideológica. E dentro dessa cultura ela tem bandeiras que aparentemente cativam pessoas, trazem pessoas pela ideia de que o pobre precisa ser acolhido, o desvalido precisa ser abraçado, só que a ideia não é, de fato, apenas abraçar o pobre e o desvalido, é desconstruir essas bases que foram os fundamentos da nossa fé. E aqui eu vou continuar então respondendo e já também aproveitando para caminhar para essa segunda pergunta. Por quê? Porque a esquerda de Marx, ela passa por uma revolução. E hoje a esquerda que nós temos, hoje o comunismo e o socialismo que nós temos, não é o mesmo socialismo que Marx apresentava. Não é a mesma ideia marxista criada lá no século XIX. Nada tem a ver com o que Marx apresenta. Ela vai ter uma revolução por um grande pensador e, diga-se de passagem, alguém que tinha uma sabedoria. E na Bíblia a gente vai descobrir que também existem três tipos de sabedoria: uma sabedoria humana, uma sabedoria divina e uma sabedoria diabólica. E com relação a essa personagem que eu vou falar, fica a critério de vocês identificar qual era a sabedoria que ele possuía. Por quê? Porque dentro do presídio, sofrendo na Itália as consequências da revolução que Mussolini estava implantando, ele, como um filósofo, pensador, marxista, que estava desenvolvendo o pensamento comunista, estava preocupado. Se até agora a revolução comunista, a revolução do proletariado, a revolução de Marx não havia dado em nada, como que a gente consegue implantar os pensamentos de esquerda, os pensamentos comunistas e socialistas em países democráticos? Aqui ele inverte o pensamento de Marx. E isso é dialética. É muito claro o que ele faz. Ele vai se transformar no oposto para tentar atingir as bases de regência de uma direita, por exemplo. E como que ele faz isso? Enquanto Marx dizia que a reforma precisava começar na base, nas indústrias, no proletariado, que é aquilo que ele vai chamar de superestrutura, Antônio Gramsci, ou Antônio Gramsci, ele vai dizer que a revolução precisa começar na cultura. Primeiro você cria o imaginário, você modifica a forma de pensar, você modifica a linguagem, você modifica a cultura, você modifica o coração, você modifica as crenças de uma Uau. sociedade para depois você transformar ela. Ele vai escrever na prisão
as cartas do exílio que ele desenvolve como orientação, vão ser cartas do cárcere que ele desenvolve para mostrar para comunistas e socialistas como implantar a ideologia de esquerda em países democráticos. E sabe quais são essas bases? Bases que fundamentaram declarações explícitas do nosso antigo partido que dominava, nosso não, né? O antigo partido que dominava a nossa nação, Partido dos Trabalhadores. Manifestos que foram fundamentados no pensamento de Gramsci, que nós vamos chamar de Gramscianismo, onde ele vai apresentar essa ideia. Já que a gente quer chegar ao poder e dominar o poder, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente começa com a cultura. A gente começa a dominar o pensamento cultural. E aí cria-se a ideia de manipular pela cultura. Aos poucos a gente vai desconstruindo pela arte, pela música, pela literatura, as bases e raízes de uma sociedade. Por quê? Desconstruindo as bases e raízes de uma sociedade é mais fácil a gente tomar o poder. Ele vai usar uma frase que vai dar depois muita repercussão quando um presidente vai falar sobre ela. Ele vai dizer que essas pessoas que estavam prontas a serem as novas cobaias, segundo ele, dessa revolução, eram de fato os idiotas úteis que precisavam influenciar dentro dessa cultura. Então é por isso que no Brasil, a esquerda que chega no ano de 1922 e começa pela cultura dominar, pela cultura influenciar, através desse pensamento cultural, através dessa ideia de música, de artes, através dessa ideia de cinema. E ela vai chegar à ascensão até 1964, mais ou menos, quando cai pela ditadura, a base do comunismo sucumbe e começam as guerras, a ditadura contra o pensamento de esquerda comunista. Entretanto, os militares atacaram, Fábio, de forma muito intensa os comunistas. Guerrearam em selvas, combateram guerrilhas, combateram terroristas. Entretanto, enquanto eles estavam combatendo terroristas nas matas, enquanto eles estavam combatendo nas selvas, esses pensadores comunistas estavam dando aulas em escola, estavam dominando a arte, dominando a música, surgindo diversos nomes que nós vamos conhecer nessa época que fizeram muita fama com essa ideia de influência de esquerda, marxista, comunista, que vai ser influenciada por Lenin, que vai ser influenciada por Hegel, que vai ser influenciada por Engels, vai dominar a cultura do Brasil. E esse domínio ele é muito paulatino, é devagar, é pensado. Vai indo aos poucos, a gente começa a dominar aqui, dominar ali, dominar acolá. E uma das estratégias que eles tomaram foi dominar o pensamento coletivo. Como se domina um pensamento coletivo? Não é de uma hora para outra. O lugar onde você pode doutrinar alguém de forma fácil, o lugar onde você pode formar alguém de forma mais tranquila, não é nas televisões, e sim nas salas de aula. Eles começaram a dominar o pensamento nas escolas. Tanto é que a maior militância comunista, socialista, é a militância que integrou grupos como a União dos Estudantes, grupos como a CUT, grupos como o MST, jovens revolucionários que fizeram diversas manifestações, que estavam sendo orientados por essa doutrinação marxista. E essa doutrinação já pelas influências de Grant. Essa doutrinação já pelas influências desse pensador diabólico que estava trazendo para o Brasil essa ideia comunista com uma nova visão que nós vamos conhecer como marxismo cultural. Aqui, Fábio... A ideia é desconstruir a mentalidade da exatamente. humanidade. Criar um novo imaginário. Aqui no Brasil é desconstruir a mentalidade dos seres humanos, né? E isso vem nas escolas, pela própria imprensa, pelas próprias redes televisivas que abraçaram a ideologia de esquerda, o marxismo cultural. Não vale nem a pena citar, mas as pessoas sabem que a rede de televisão que mais tem ibope hoje na nação, ela é totalmente... levantou a bandeira da esquerda e faz de tudo para apoiar os partidos que levantam a bandeira do marxismo, que apoia todas as ideologias de Lenin, enfim. E ao longo do tempo vem desconstruindo a mentalidade dos brasileiros a ponto de grandes mestres intelectuais, até filósofos, se levantar aqueles que levantam a bandeira do conservadorismo, que são chamados de direita. E até pastores também levantam a bandeira da esquerda, porque acabou se deixando ser doutrinado por esta ideologia esquerda e marxista. Mais ou menos isso. Fábio, fantástico. Por quê?
como a ideia é dominar o que para Grant ele vai chamar de superestruturas, e quais são essas superestruturas? Família, igreja, educação, economia, Estado. Então a ideia é dominar isso, colocar cabeças pensantes aí, que pensem as suas bases e os seus fundamentos intelectuais e cognitivos. Então aqui a gente vai ver, tanto na igreja como na educação, essa proliferação do pensamento marxista. É daí que surge a teologia da libertação ou a missão integral, que diz que a ideia de Cristo é libertar o pobre. E isso nunca foi verdade. Fábio, você já viu Cristo se preocupando em dar dinheiro para pobre, no sentido de promover ao pobre uma libertação financeira? Claro que não. Jesus sabia que o problema da humanidade nunca foi a pobreza, o problema da humanidade sempre foi o pecado. Então a ideia de Cristo não era apresentar uma solução para a dificuldade financeira, a ideia de Cristo era apresentar uma solução para uma alma condenada à morte pelo pecado que havia sido abraçado por consequência geracional cometido por Adão e Eva lá no Éden. Então Cristo não vem para a Terra para trazer uma revolução, para tirar o pobre da pobreza. Muito pelo contrário, ele vem à Terra para fornecer ao pobre uma condição de vida eterna. É por isso que quando aquela mulher vai quebrar o vaso de alabastro nos seus pés, ela vai debruçar sobre Jesus um perfume de aproximadamente 300 denários, o que hoje seria aí uma média de 60 mil reais, ela quebra aos pés de Jesus. E Judas vai dizer, não, mas tem os pobres. Jesus fala, não, os pobres vocês vão estar sempre com eles, mas eu não vou estar aqui sempre. Então o que Jesus estava dizendo é, não vim para trazer uma revolução e acabar com a pobreza, erradicar a pobreza. Eu vim para tirar o pecado da humanidade, que é o maior problema. A morte de Jesus não foi específico para um grupo de pessoas. A morte de Jesus foi para todos. Exatamente. Por isso que Paulo disse a Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ele não especificou um grupo de pessoas, trazendo salvação aos ricos, trazendo salvação os que estão na classe social considerada alta ou baixa, na verdade. Ele trouxe salvação para todos, de forma generalizada, o pobre, o rico, o branco, o preto, o judeu e também os gentios. A salvação veio para toda a humanidade. Então, essa sua fala sobre a teologia liberal, a missão integral, que diz que Jesus veio apenas para o pobre, acaba se tornando falácia e sendo heresia. Com certeza. Diminui o propósito da salvação. Por quê? A teologia da libertação, ela vai dar espaço para uma nova teologia, uma teologia da pluralidade. A teologia da pluralidade. Qual é a ideia da teologia da pluralidade? Que existe salvação não só em Cristo, que existe salvação em outras religiões, porque todas as religiões convergem na ideia de abraçar o pobre e o necessitado e trazer para eles uma condição de vida melhor. Então isso desconstrói o cristianismo, desconstrói as bases da fé, porque todo pensamento comunista de esquerda, marxista, tem um ideal, Fábio: acabar com as ideias das metas narrativas que doutrinam a identidade social. O que é isso? A ideia de Deus, a ideia de família, a ideia de construção social. Eles querem acabar com isso. Por quê? Na cabeça, para o domínio de um comunista, para o domínio de um marxista, as bases da história precisam ser rasgadas e um novo imaginário precisa ser criado. Então aqui a gente vai ver essa desconstrução ferrenha da esquerda com uma cultura de artistas que são conhecidos por defenderem o uso das drogas, de artistas que são conhecidos por defenderem bandeiras homoafetivas, e aqui nós não temos nada contra homossexuais, muito pelo contrário, nós temos uma grande dificuldade com uma militância que tenta impor na desconstrução social do pensamento de família a ideia de que a família tradicional não serve mais. A família tradicional já sucumbiu. Isso é uma mentira. A família tradicional é a base da sociedade. A família, constitucionalmente falando, é a base da sociedade. E nós estamos aqui falando sobre as lentes de Jesus. Jesus sempre defendeu a família. Jesus nunca defendeu a ideia de família sem o modelo patriarcal, que é um homem, uma mulher e seus filhos. A ideia de Jesus na defesa é essa. A Bíblia defende isso. Jesus nunca defendeu bandido, muito pelo contrário, os que a ele vinham encontravam nele uma
proposta de transformação. Você pode vir para mim, pode seguir eu, pode fazer o que você quiser até chegar até mim, mas quando chegar a mim, você, se quiser comigo estar, precisa ser transformado. É por isso que ele vai dizer para uma prostituta, você pode ir e não pecar mais, porque eu te forneço essa possibilidade, mas andar comigo mantendo as mesmas condutas e práticas demonstra que você não foi convertido de verdade, porque se fosse convertido de verdade, faria as obras de meu pai que estás no céu e não do vosso pai que é o diabo. Ele vai falar isso para um grupo de fariseus, mostrando que a ideia de transformação é sim uma mudança de atitude. Então, a esquerda no Brasil, ela vem com essa ideologia de Grant para buscar desconstruir a família, desconstruir Deus, desconstruir fé. E qual que é a ferramenta que eles usam para isso? A sátira. Eles usam para isso a ferramenta do desprezo a tudo aquilo que é oposição. É louco, tá falando bobeira, isso daí já está ultrapassado, a gente é progressista. Infelizmente, na nossa bandeira, a gente carrega um pensamento positivista criado por Augusto Comte, a ideia de progresso, ordem e progresso. O progresso acaba caindo, ou infelizmente deságua nessa ideia de uma nova sociedade, uma nova construção. Entretanto, Fábio, nós, enquanto cristãos, precisamos sim nos posicionar, porque por trás dessas bandeiras de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, está a ideia de manipular a mente de pessoas e torná-las massa de manobra para o domínio, que é única e exclusivamente a busca por estar no poder como Estado. Uma vez estando no poder como Estado, eu amplio o Estado a ponto de você não precisar trabalhar, a ponto de você não precisar estudar, você depender de mim para tudo. Eu te dou um salário para você ficar em casa. Aí você não precisa se desenvolver, você não precisa crescer. Logo, você depende de mim. Você nunca mais vai poder se desvincular de mim. Porque quem te sustenta sou eu. Isso é um pensamento de esquerda que está em jogo hoje. E nós, cristãos, precisamos entender isso. Que se nós não nos posicionarmos, as pessoas que buscam esse domínio, esse monopólio de poder comunista, quer transformar o Brasil, igualzinho é países comunistas que nós encontramos hoje, como Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela, onde não está se preocupando com a ideia de uma construção. O que importa é que você dependa de mim para continuar sua subsistência. Por quê? Você não precisa se desenvolver como pessoa. Você dependendo de mim, eu consigo manipular e perpetuar o poder. A busca aqui é poder. A busca aqui é incansavelmente o domínio, o poder. Tanto é que o comunismo hoje flerta com o capitalismo. E a ideia do poder mesmo é para querer dominar as pessoas. Fazer das pessoas Dominar e como cavalos manipular. e burrinhos. O senhor citou aí sobre a ideia da desconstrução da família, de destruição da família. O senhor falou sobre a homoafetividade e a destruição dos lares. Existe algo aí também que, graças a Deus, conseguimos vencer, que foi a ideologia de gênero, que até o ano passado estava uma luta terrível dentro do governo federal, dentro da Câmara dos Deputados, para aprovar essa ideologia de gênero miserável. Ainda estamos, ainda estamos, né? Para ainda estamos. O desconstruir presidente... a sexualidade das nossas crianças, né? Sim, com certeza. Com certeza. E, Fábio, esse é um problema gigantesco. Por quê? Porque na falsa busca de desigualdade social, para eles, o modelo cristão e bíblico é o que é de fato como fonte para a desigualdade social. Para eles, a desigualdade social vem por causa da religiosidade, vem por causa da Bíblia. A Bíblia é vista como um modelo opressor de uma classe, de um gênero contra o outro. Que gênero? O homem contra a mulher. Então, essa leitura feminista da Bíblia, ela vai tentando, nas bases desse marxismo cultural, desconstruir a nossa fé. E nós precisamos cuidar sim, Fábio, porque senão nós vamos sucumbir. Sabe quando essa ameaça da esquerda começou a se tornar um pouco mais amena? Quando nós começamos a responder. Eles estão trabalhando no nosso pensamento cultural desde 1922 com a Semana da Arte Moderna. E isso foi sendo construído ao longo de anos. Quando chegamos lá por meados do ano de 2010, nossos adolescentes, nossos jovens já não sabiam mais o que era certo, o politicamente correto entrou, o relativismo entrou. Então, uma grande desconstrução já havia sido feita por meio de músicas, por meio de filmes, por meio de teatro. Até alguns dias atrás, se você pesquisar na internet, você vai ver o que era arte para o pensamento de esquerda. Exposição do nu frontal era considerado arte. Humilhar a família era considerado arte. Desprezar os símbolos sagrados de religião era considerado arte. Então eles pensaram que estavam dominando. E decidiram... Até a pedofilia, né?
em uma circunstância também para eles era arte, né? Naquele Infelizmente. cenário em que um homem despido, já um senhor, um homem, estava com uma criança na frente de todo mundo e eles estavam decretando isto como arte, uma arte maligna, demoníaca e satânica realmente. Sim, Fábio, eles pensaram que eles estavam dominando, de fato, e haviam conseguido um nível tão grande de aceitação que foi aí, em 2010, começaram a distribuir as cartilhas consideradas ou chamadas kit gay, que alguém disse que era mentira. E nunca foi mentira, foi uma verdade, uma doutrinação que estavam tentando fazer com as nossas crianças. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho e ela disse assim, André, mas por que você tem que se posicionar com relação a isso? Eu digo porque eu não quero que o meu filho entre numa escola. Ele tem 6 anos, vai fazer 6 anos. E a professora olhe para ele e diga: sabia que você pode ser uma menina se você quiser? Teu pai te ensinou que você é menino, mas isso não é verdade. Você pode ser uma mulher. Eu não quero que o meu filho passe por isso. Educação ele aprende em casa, conhecimento ele vai na escola para absorver. Quando essa cartilha do kit gay, da ideologia de gênero começou a entrar nas escolas, os pais de cristãos, os pais de filhos pequenos que foram criados na igreja se assustaram quando o filho chegou em casa e disse: mamãe, eu posso beijar na boca do menino, mesmo eu sendo menino? O pai falou: mas aonde você está aprendendo isso, rapaz? Não, eu ganhei essa cartilha. Aí se assustou com isso e líderes evangélicos, pastores, padres, líderes católicos olharam essa difamação com a família, essa destruição, essa tentativa cruel, essa tentativa nefasta, maquiavélica de acabar com a família e começaram a se levantar. Homens como o pastor Silas Malafaia, homens como o pastor Marco Feliciano, psicóloga Marisa Lobo, entraram nesse cenário e disseram: não, a partir de agora não, a gente não vai mais aceitar esse tipo de coisa. Aí começou uma briga cultural e de fato começou a surgir a direita, que até então no Brasil não existia direita. O pastor André, nesse período também houve um despertar da igreja na questão do interesse político. Porque Sim, eu lembro que antes não havia tanto interesse político assim por parte das lideranças, tampouco por parte da membresia da igreja para a sim, política. Mas agora está havendo esse despertar. A igreja, de uma forma direta ou direta, está se posicionando politicamente contra essas aberrações, né? Aborto, ideologia de gênero, pedofilia, que para muitas pessoas diz que o camarada é doente e precisa dar uma oportunidade, essas artes maquiavélicas na escola, a própria rede televisiva, em alguns canais abertos, também faz apologia a todas essa sem vergonhice, como diz o Silas Malafaia, canalice, como diz o Silas Malafaia. Então, por um lado, foi positivo, porque se a igreja não despertasse para essa realidade, talvez, ainda hoje, nós teríamos aí um governo que estava colocando em prática todos os planos marxistas e todas as ideologias comunistas na nossa nação. Ainda tem muito que limpar e purificar. Na escola, verdade. tem muitos professores que doutrinam ainda as crianças com essas ideologias. A televisão ainda está doutrinando muita gente com essas ideologias. É, lugares, departamentos da sociedade, há uma doutrinação dessa ideologia. Então, precisamos ainda de uma revolução para que a direita, de fato, venha tomar posse do poder como foi antigamente, antes de entrar essa esquerda miserável que está acabando com a dignidade moral da sociedade. E Fábio, aqui eu ressalto, meu amigo, que a nossa batalha enquanto cristãos é por Cristo e por seus princípios. Enquanto nossos princípios estiverem sendo preservados, nós estaremos nessa batalha. Nós estaremos Sim, nessa guerra. E, de fato, estamos em uma guerra cultural, estamos em uma guerra ideológica. E o maior prejuízo nessa guerra é de pessoas que se omitem e se calam. E muitas vezes nós permitimos com que isso se prolifere pela ausência de posicionamento. Mas o que nós verdade. estamos fazendo hoje através de um programa como esse, que está proporcionando aos nossos irmãos a oportunidade de ter esse conhecimento, é de fato se posicionar, apresentar a ideia que nós estamos de fato vivenciando essa guerra, de fato vivenciando esse combate e nós não podemos abaixar a guarda. Nós precisamos manter os nossos princípios. Verdade. Pastor André, já estamos há uma hora falando sobre essa temática.
Então, deixa eu Tá de fazer mais brincadeira. essa pergunta. Já tem 1 hora aí, meu irmão. Passou rápido, hein? Fazer mais uma pergunta aqui, mais umas 2 perguntas para a gente finalizar esta live de hoje, segunda-feira. Nós estamos no programa Zoom sob as lentes de Jesus, que traz assuntos concernentes à sociedade, atuais, para uma visão de Cristo, para uma visão das Escrituras, para uma visão bíblica e para uma visão do próprio Jesus. Nesse programa, nós já falamos aqui sobre o cristão e a política, e se o cristão deve se envolver com a política, e também já falamos sobre quando as pessoas transformam Deus em um ídolo. E hoje voltamos ao assunto o cristão e a política, e a pergunta é: o cristão pode ser de esquerda? E é essa pergunta que eu vou passar agora para o pastor André. O cristão pode ser politicamente de esquerda mediante a tudo que foi falado aí, pastor André? Eu só vou ressaltar aqui, a gente expôs aqui os pontos negativos da ideologia e da bandeira esquerdista, né? Mas nós precisamos entender também que existem algumas linhas dentro da bandeira ideológica dos esquerdas que refletem a boa dádiva de Deus, mas não é completamente adequada à realidade que a gente vive. Outra, eu tinha colocado uma pergunta aí nos stories da página antes de começar a live, se o cristão pode ser de esquerda. E o André, com muita propriedade, deu uma resposta dizendo que a pergunta não deveria ser o cristão pode ser de esquerda. A pergunta é, conforme a sua doutrina, conforme a sua fé, conforme o seu posicionamento cristão, você decidiria apoiar e ser de um partido que é da esquerda? Porque se eu perguntar, o cristão pode ser de esquerda, eu estou tirando a liberdade dele de decidir o que ele quer ser, o que ele quer apoiar e o que ele quer fazer. Então, a pergunta é para reflexão. Mediante tudo que é de negativo e que contraria a nossa fé e o conservadorismo bíblico e as doutrinas bíblicas, será que ainda assim devemos nos decidir a apoiar um partido de esquerda? Fábio, aqui é de fato um ponto crucial da nossa conversa. Por quê? Nós temos um princípio, e nosso princípio, nosso pressuposto, a nossa base, nosso paradigma é a Bíblia, é Cristo, é Jesus e o modelo é Ele. Tudo que fere o modelo de Cristo, tudo que fere o modelo da nossa fé, deve sim ser refutado. Deve sim ser refutado. E a nossa ideia não é refutar em você o que fere os princípios de Cristo, refutar para mim aquilo que fere os princípios de Cristo, porque você não tem obrigação de ser um cristão. Eu, como um cristão, tenho obrigação de seguir o modelo de Cristo. Então, nossa ideia não é prosélita, nossa ideia não é manipular você para que você siga a Cristo. Nossa ideia é apresentar os nossos princípios e defender eles. Se os nossos princípios te Aleluia. convencerem, se os nossos princípios te agradarem, você vai vir a nós e perguntar: e aí, como que eu faço para servir a esse Cristo que você serve ou para viver como você vive? E nós apresentaremos o caminho da graça, porque nunca é por mérito. Dentro desse pensamento de esquerda, a gente vai refutar sim aquilo que fere o que Cristo nos apresentou, aquilo que fere o que Cristo nos anunciou. Se nós entendemos que o nosso cenário de esquerda é influenciado pelo pensamento de Karl Marx, influenciado pelo pensamento de Lenin, influenciado pelo pensamento de Antônio Gramsci, que nem acabamos de mencionar, e que toda essa ideia para domínio é uma desconstrução de identidade social, tanto da cultura como da família, como da religião, como da fé, como de princípios e valores, a gente precisa parar e pensar: e aí, eu posso sim estar defendendo uma bandeira que é contra o que o meu Cristo defendeu? Eu posso defender uma ideologia que destrói a ideia de Deus, a ideia de fé, a ideia de Cristo? Se eu posso fazer isso, é claro. Se eu serei um cristão fazendo, não. Porque Cristo nunca faria. Então nós precisamos ter cuidado. Gente, tem muito candidato agora, em época de eleição, estamos aí prestes à campanha, se é que ela vai acontecer, para vereador e para prefeito, que se diz ser cristão, que se diz ser crente, que se diz ser filho de Deus, que se diz ser servo e serva de Deus, em partido de esquerda. Eu pergunto, qual é a fidelidade dele a Deus ou a partido? Porque estar em um partido é defender uma bandeira ideológica. Eu não estou em partido para me eleger, eu estou em partido porque eu coaduno com a ideia daquele partido. Se eu estou em um partido para me eleger, significa que os meus princípios são irrelevantes e eu posso negociar eles pelo meu interesse próprio.
Então nós cristãos devemos estar atentos a isso, que nós não Pastor estamos André, defendendo bandeira partidária, nós estamos defendendo princípios. E, infelizmente, essa bandeira partidária de esquerda refuta os nossos princípios. vale a pena ressaltar que não é contra a pessoa, né? A pessoa pode ser do bem, pode ter luz, pode ter vida, pode ter Jesus, mas é contra o partido, a ideia do partido, o que o partido propõe, o propósito do partido. Então, a pessoa pode ser sensacional, mas se ele está em um partido que tem projeto de desconstrução da mentalidade humana e de destruir a sociedade num todo e desconstruir aquilo que ao longo da história o conservadorismo Manteve. manteve, então, por mais que você tenha uma simpatia muito grande com uma pessoa que está nesse partido, você vai ser sincero, eu não vou votar em você, não é por causa de você, porque eu gosto de você, mas sim pelo que o seu partido defende. No meio de um tempo como esse, até os que vão sair a candidato, talvez a ver essa live depois, pelo amor de Deus, gente, busque um partido que defenda a sua fé, que lute por aquilo que você, como cristão, deve lutar, por um partido que tenha os mesmos princípios que o seu, para um partido que traga Deus para uma sociedade e não distancia Deus dessa sociedade. Então, a ideia não é contra a pessoa, a ideia é contra o partido, é contra aquilo que o partido propõe para este candidato trazer para a sociedade. Perfeito, Fábio, perfeito. E nós precisamos. Se eu posso liberar uma palavra direcionada hoje para alguém que está nos acompanhando, é se interesse, se intere, vença a fraqueza da ignorância no sentido de não querer ter conhecimento. Não deixe que as pessoas te influenciem. Levante você, pesquisa, estuda, se desconecte do mundo que busca alienar a tua mente para saber de fato o que está acontecendo, para a gente não ser mais manipulado. Chega, acabou. Nós não podemos mais ser influenciados por quem diz dar glória a Deus e está lutando para que a família seja desconstruída. Nós não podemos mais dar a mão para quem diz aleluia e luta para que um casamento homoafetivo seja o padrão estabelecido para um culto dentro de uma formação religiosa. Imagine, Fábio, você, pastor, tendo que fazer algo que vai contra a tua fé por alguém que, Não tem agora, como. alguns dias atrás, te deu um abraço e te diz, glórias a Deus, eu estou contigo, mas luta contra os teus princípios. Quer viver com pessoas do mesmo sexo? Seja feliz, viva. Não é essa a nossa batalha. A nossa batalha é que nós não podemos negociar os nossos princípios por causa disso. Chegou a hora do cristão, você que está nos acompanhando, moça, moço, que vai compartilhar essa live, que vai acompanhar depois o perfil do pastor Fábio Santos, que vai acompanhar o nosso perfil, clicando aqui em cima, vai ver que nós estamos militando em prol dos nossos princípios como cristãos, sim. Nós não vamos nos calar. Cristo é o nosso modelo. Ele não cabe dentro de bandeira partidária, e nós estamos pregando Cristo. Se tenta desconstruir os nossos princípios, nós anunciaremos uma mensagem apologética. Judas pregou sobre isso, Pedro pregou sobre isso, João pregou sobre isso, desconstruiu o pensamento neoplatônico e gnóstico que queria desfazer Cristo na sua época. Por que a gente vai ficar calado? Fábio, permita-me abrir um adendo aqui, e é um desabafo do meu coração. Fique à vontade. Infelizmente, uma geração de líderes frouxos que foram influenciados pelo pensamento político correto, politicamente correto em cima dos púlpitos, tornou uma geração fraca na sua força, porque pastores e líderes que têm medo de falar a verdade do cristianismo com medo de ofender alguém, estão ofendendo muito mais essa pessoa, apresentando um caminho de morte, porque cristianismo não tem compromisso de ser politicamente correto, não. Jesus falava a verdade, sabia que o mundo odiava ele, e isso não impedia de falar, muito pelo contrário, ele vai dizer para os seus discípulos, o mundo me odeia porque eu falo as más obras do mundo. Então nós precisamos desconstruir a ideia da pregação politicamente correta e precisamos ser confrontativos. Para quem está na fé, o caminho é esse. Jesus está nos moldando, modelando, e não podemos ceder a nenhum outro tipo de transformação social que venha de fora desse sistema que Paulo chama de era. Precisamos nos manter, nos focar em sermos representantes de Cristo e defendermos essa bandeira. Sim, pastor André, o grande problema é que nós vivemos em um tempo que existem pessoas nessa geração que agradam os homens e ofendem a Deus, quando deveria ser ao contrário, agradar a Deus, ainda que isso fizesse você ofender os homens.
Muito bom, boa colocação. Foi que aprendizado extraordinário. Bom seria se milhares de pessoas vissem essa live e ouvissem tudo o que foi falado aqui. Nós precisamos mesmo nos posicionar, levantar a bandeira do cristianismo, acima de tudo, antes de qualquer partido. Precisamos, de fato, amar a Jesus, ter Jesus na nossa alma, ter Cristo em nosso coração. Olha o Edmar aí, está com a gente. Deus abençoe, Edmar. O Edmar E perguntou se vai ficar salvo a live. Vai ficar, né, vai Fábio? ficar no IGTV e também está lá no Facebook, né? Vamos A jogar live. depois também no canal no YouTube. Isso. Vai ficar salvo aí no IGTV e também no Facebook. E nós vamos voltar com mais live nessa temática sobre o cristão e a política. Nós já falamos aqui sobre se o cristão deve se envolver em política. Já falamos também sobre se o cristão pode ser político. Já falamos sobre em quem o cristão deve votar. E a nossa live de hoje está dentro da temática o cristão pode ser de esquerda. E com tudo o que foi falado aqui, nós chegamos à conclusão que um cristão não pode ser de esquerda, porque se ele for de esquerda, ele vai estar contra a sua fé e também contra os seus princípios, que está inserido dentro de um contexto bíblico. Pastor André, uma pergunta que não quer calar. Um candidato pode ser de esquerda, um candidato cristão pode ser de esquerda e usar o slogan da campanha em defesa da família? Aí a gente vai perguntar, né? Qual família ele defende? Pode ser que defenda a família, segundo os ideais que nós já conhecemos e acabamos de falar. O ideal que família pode ser homem, homem e filho, mulher, mulher e filho. Essa família que ele defende, ele pode colocar como slogan. Agora, a família tradicional, bíblica, patriarcal, ele nunca vai defender. Fábio, Meu detalhe, Deus. posso abrir um parênteses antes que a gente Pode, encerre? pode. Caiu um mito, é uma falsa ideia de que a esquerda defende a justiça social. Isso é falso. Isso é falso. Não é monopólio da esquerda a justiça social. Essas bandeiras de defesa da justiça social também é de qualquer outra pessoa que partilha dessa essência. Cristo não era de esquerda e defendia, a igreja não era de esquerda e defendia, direita também existem defesas e apontamentos de defesa de direitos sociais. Por exemplo, eu estava vendo alguns dias atrás uma postagem da ministra Damares Alves. Ela colocou no dia ontem, ela disse que sob o governo de Bolsonaro, assassinatos de trans e travestis reduziram 24%. E ela diz, neste governo ninguém está ficando para trás. Então é interessante a gente perceber que a defesa da justiça social não é monopólio de direita nem de esquerda, e sim de pessoas que entendem a proposta do altruísmo, do serviço, da entrega social, do amor ao próximo. Então, diante de tudo aquilo que a gente está falando, para resumir essa ideia, é que nós precisamos ter bom senso, coerência e conhecer os nossos princípios bíblicos para sabermos o que de fato podemos fazer ou o que não podemos fazer. Claro que tudo podemos, mas o que não nos convém. Pastor André, perfeita colocação. Já estamos encerrando. Minha bateria está a 10% ali. Mas antes de encerrar, deixa só eu fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. Tem como ser de esquerda sem apoiar o socialismo e o marxismo? Aí nós vamos entender uma ideia de contraproposta, uma ideia de oposição, e isso pode sim existir de forma natural e justa, desde que ela seja sólida e clara. Por exemplo, eu posso sim me opor a algumas ideias argumentando de forma sólida e sem ferir os meus princípios de fé. Posso, só que eu quero ver onde eu encontrarei espaço para isso na política. Qual partido me dará essa liberdade? A gente entende aqui, pastor André, encerrando já, Nós nós estamos entendemos com o pastor Percy Fábio aqui. Ele é filho do pastor Percy Fontoura, presidente da nossa CIADEP e da nossa CGADB, se não me falha a memória, o quinto vice-presidente. Ele está citando uma frase de Lenin, o famoso dividir para conquistar. Separe as classes, a sociedade, e elas guerrearão entre si, enfraquecerá a cultura aí aonde a esquerda vem se dizendo com uma falsa solução. Parabéns, meus pastores, ele falou aqui, meus amigos. E é bem isso, o pastor Percy Fábio. O pastor Percy, ele é o líder da frente evangélica no nosso estado, o Abraço, pastor vice-líder. Percy. E isso é uma ideia
muito pertinente, né? A gente separa, divide e coloca branco contra preto, gordo contra magro, paulista contra paraibano, cearense, coloca rico contra pobre. Eles brigam tanto entre si que depois a gente vende uma solução. É isso que o pensamento de esquerda vai fazer, criar um problema para vender uma solução. Pastor André, perfeita colocação, que live maravilhosa. Eu aprendi muito, o senhor trouxe aí uma contextualização histórica, atual, bíblica, foi extraordinário, foi maravilhoso. Então nós entendemos aqui que o cristão mesmo não deve ser de esquerda. A direita tem os seus extremos, vai ter as suas dependências e fragilidades também, mas ainda assim é melhor a direita do que a esquerda. Nós precisamos encerrar essa live, eu estou aqui com 8% de bateria, mas nós vamos voltar aí na sequência, na segunda-feira de novo, com uma outra temática no programa Zoom, sob as lentes de Jesus, com o pastor André Santos. Se você quiser seguir o pastor André Santos, aqui em cima, ó, perto aqui do ao vivo, 5% de bateria, vai ter ali o Facebook pessoal do pastor André Santos. Vai lá. O Instagram. Se quiser me seguir também, o Instagram, me seguir também, vai @oficial Fábio Santos no meu perfil pessoal. Essa live importante destacar para o pessoal que está com a gente aí, que no nosso perfil pessoal, tanto no seu como no meu, a gente faz as enquetes para as lives. Segunda-feira que vem eu tenho um tema que pode ser sugestivo para a gente. O cristão pode entrar na polícia militar? Perfeito. Dá pra gente conversar. Para quem não conhece, pastor André é policial, é da Rotan, viu? Já fui. Já foi. É homem de Deus, é homem de Deus. Então, gente, nós vamos encerrar essa live, porém ela vai ficar a salvo. E possível a você ver ela depois, marcar alguém no IGTV. Deixa lá, você que acompanhou essa live, um feedback positivo, um comentário, compartilhe nos seus stories, nos incentive a continuar com essas lives. Printa a tela. De fato, nós queremos continuar. Então, foto pro print. Printa a tela e marca a gente lá. Foto pro print, você. Isso aí. Fechou, gente? Precisamos sair. Deus em Cristo abençoe a todos vocês e obrigado por ficar com a gente. Beijo no coração de todos vocês.